Olá! Em abril tem eleição na Associação dos Juízes Federais do Brasil para a escolha da nova presidência do biênio 2016 a 2018. Mas desta vez o pleito será bem diferente. Os associados fecharam em um único candidato, o juiz federal Roberto Veloso. E para falar sobre a eleição marcada para o próximo dia 12 de abril, propostas de trabalho e os desafios da magistratura federal, eu recebo hoje aqui no estúdio do Justiça para Todos o juiz federal Roberto Veloso. Doutor Veloso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu é que agradeço essa oportunidade. Nós teremos eleição no dia 12 de abril e é importante que os associados tenham conhecimento das propostas da nossa chapa, que é a chapa Avançar Sempre. Doutor Veloso, desde quando vem a sua atuação na vida associativa? Inicialmente eu fui delegado da AJUF na seção judiciária do Maranhão. Depois, em 2010, eu fui presidente da AJUFé. Em 2012 eu disputei a presidência da associação, o Nino foi o vencedor, mas nós fizemos uma composição que resultou na eleição do atual presidente do Bochenek. Eu fui seu secretário-geral e agora sou o candidato a presidente, o candidato a presidente da diretoria, porque uma das maiores características da nossa diretoria é justamente a união. Nós não gastamos energia com disputas internas e essa união redundou na nossa candidatura. Existe uma união, inclusive, com as entidades regionais, doutor Veloso? Inclusive, nós alteramos o estatuto da AJUF para que as associações regionais ingressem no corpo diretivo da AJUF. Hoje, as associações regionais têm um colégio de presidentes com poderes de decisão. Ou seja, hoje a AJUF tem uma entidade nacional muito fortalecida. Muito fortalecida e, com isso, muito capilarizada também, porque as associações regionais hoje participam do corpo da direção da AJUF. E, além disso, nós também temos os delegados da AJUF nas sessões judiciárias. Daí essa força toda que a associação tem, de envolvimento dos associados nas suas decisões. Talvez por consequência disso o senhor foi guindado à condição de candidato único. Isso não acontecia há bastante tempo na AJUF, né? Há 20 anos não acontecia na AJUF uma eleição na qual uma chapa única disputasse a eleição. Para nós isso é um motivo de muita satisfação, porque realmente nós precisamos da união da carreira para enfrentar as dificuldades que se anunciam. A AJUF não tem só uma atuação voltada para dentro, ou seja, uma atuação corporativa. Ela também atua nas discussões nacionais, no Congresso Nacional também, né? Perfeitamente. A AJUF agora mesmo está sendo chamada para discutir a questão do foro privilegiado, porque a AJUF entende que o foro privilegiado deva ser extinto. Não deve haver mais essa história do foro privilegiado, ou seja, a pessoa assumir um cargo público de deputado, senador ou ministro, tendo antes cometido crimes, e aí vai deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Carlos Veloso, ele disse muito bem, com isso se está transformando o Supremo Tribunal Federal em um tribunal criminal, em um tribunal para resolver questões criminais, quando o Supremo Tribunal Federal deve se ater à defesa da Constituição, julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações de descumprimento de preceito fundamental, mas hoje o noticiário do Supremo Tribunal Federal são as ações penais, são as ações criminais, são as condenações de réus. Então o Supremo Tribunal Federal deve cumprir a sua função constitucional de guarda da Constituição e deixar para o juiz de primeiro grau os julgamentos dos crimes. Ou seja, quem cometeu o crime deve ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Doutor Veloso, em setembro deste ano a AJUF completa 44 anos. Como é que o senhor analisa a caminhada dessa importante instituição nessas 4 décadas? A AJUF foi criada em 1972. Praticamente 5 anos depois da sua reestruturação que se deu em 1967. Naquela época, havia poucos juízes federais
Mas a AJUF, ela foi se inserindo dentro do movimento democrático brasileiro e também na defesa dos juízes federais. Veja que em 1989, quando foram criados os novos tribunais regionais federais, a AJUF teve uma participação muito grande. E eu me lembro, quando eu ingressei na Justiça Federal em 1995, era presidente o Vladimir Passo de Freitas. E durante esse tempo todo a AJUF tem contribuído efetivamente, não só para o desenvolvimento da Justiça Federal, mas para o próprio desenvolvimento da democracia brasileira. Doutor Veloso, nessas 4 décadas de história da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o senhor teria alguns momentos para destacar como os principais, os mais efetivos, os mais importantes, mas eu gostaria que o senhor me respondesse isso no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.